É uma expressão muito usada por nós, né? Preciso de um descanso. Não só as mulheres, não só as mães, mas por todos nós. E esse é o tema que vai nortear a nossa palavra. E hoje, lógico, que vou aproveitar a oportunidade, que é o Dia das Mães, mas é uma mensagem, uma ministração para todos. E nós somos uma igreja que gera, nosso nome é Gerar Vidas em Cristo. Então, todos nós fomos chamados por Deus para gerar, mas a mulher, especificamente, ela tem o dom de gerar. Algumas, por algum motivo, não puderam ter filhos, não puderam gerar naturalmente, mas toda mulher foi criada para gerar. Quer seja filhos espirituais, quer seja sonhos, quer seja promessas, toda mulher foi chamada para gerar. E então que você possa entender, você também que é homem, você possa entender que você pode gerar um sonho, pode gerar uma promessa, pode gerar um filho, pode gerar um casamento. Independente, quer seja filhos naturais ou espirituais, você foi chamado por Deus para gerar vida. E entre as mais improváveis, agora eu digo para você, mãe, para você, mulher, o Senhor te escolheu para gerar. Nós, por vezes, temos apenas um pequeno vislumbre daquilo que a gente está gerando. Né? Quando a gente está grávida, quando a gente entra no processo de gestação, a gente fica imaginando como vai ser a criança, como vai ser, como vai agir, com quem que vai aparecer. E a gente só tem um pequeno vislumbre. Mas se a gente tivesse, de fato, dimensão daquilo que a gente está gerando, talvez a gente desistiria. Essa é a verdade. A gente não tem dimensão daquilo que a gente está gerando. Nós não fazemos ideia do quão grandioso é o que estamos carregando e o que Deus está produzindo dentro de nós. Ana não fazia ideia do que a oração dela diante do Senhor iria fazer. Ela produziria uma geração de profetas. Ao colocar o joelho dela no chão, ela não tinha dimensão que aquela oração impactaria na vida de uma geração de profetas. Sara não fazia ideia que mesmo na sua velhice, mesmo sendo estéril, ela geraria uma nação. Joquebede não sabia que estava gerando o libertador do seu povo. Maria, então, nem se fala. Ela não fazia de fato ideia daquilo que ela estava carregando. E se nós tivéssemos dimensão daquilo que nós estamos carregando, de fato, talvez nós desistiríamos. A gente não tem ideia do quão grandioso é um sonho pequenininho que Deus dá para nós. E a gente não faz ideia do quão grandioso isso pode ser, daquilo que a gente está gerando, de uma promessa que o Senhor colocou no nosso coração. Se a gente tivesse de fato ideia daquilo que vai acontecer lá na frente, talvez a gente desistiria. Não, Senhor, é muito grande. Se Maria soubesse de fato, ela tinha só um pequeno vislumbre daquilo que ela estava carregando. Talvez ela desistiria. Mas você e eu, nós precisamos ter um olhar diferente. E eu quero fazer uma leitura com vocês, que está em Hebreus 11, 23. Vini, pode... Isso, obrigada. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Havia um decreto de morte. Eu não vou me lembrar ao certo a idade, se eram 2 ou 3 anos, mas o rei mandou matar todos os recém-nascidos homens. E havia um decreto de morte, e justo no período em que Moisés nasceu, isso aconteceu. Então, os soldados estavam entrando nas casas, invadindo as casas, pegando todos os recém-nascidos homens e matando. E aí, os pais de Moisés, vendo que ele não era uma criança comum, não temeram, não tiveram medo do decreto do rei e esconderam Moisés. Para quem não sabe, Joquebede é o nome da mãe de Moisés. E hoje eu quero compartilhar alguns ensinamentos que eu aprendi com a vida de Joquebede.
Então, como eu falei, se você tivesse dimensão daquilo que você está gerando, talvez você desistiria. Por isso, toda gestação tem um processo. A gente tem dificuldade de entender, mas toda gestação tem um processo. E aí, se você olhar, a gente precisa olhar como Joquebede, pelos olhos da fé. Reconhecer que esse menino, que esse casamento, que esse sonho, que essa promessa não é comum. E as coisas que não são comuns devem ser tratadas de formas diferentes. Então, como é que a gente pode agir diante de um cenário contrário, diante de um decreto de morte? Como é que a gente vai agir diante de um caos? Tem um decreto de morte instaurado para aquilo que você está gerando. Declararam morte para aquilo que você está gerando. Parece que a promessa não vai mais se cumprir, o casamento parece já não ter mais vida, já não ter mais solução, aquele seu filho desviou e parece que nada vai mudar. Existe um cenário contrário. E como é que a gente vai agir diante dessa situação? Próximo, Vini. O primeiro ensinamento que nós aprendemos com Joquebede é: não tenha medo, tenha fé. A fé é o princípio do descanso. A fé é um caminho que nos conduz ao descanso. Joquebede, pela fé, vendo que o menino não era comum, não se amedrontou diante do decreto do rei. Então, mais uma vez eu pergunto, como ter fé em meio ao caos? Como ter fé diante de um turbilhão de coisas acontecendo? Tem um decreto de morte lançado sobre a vida do menino, o menino chorando e ela precisando esconder. Como agir e como ter fé diante dessa circunstância? A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Nós precisamos ouvir aquilo que aquilo que Cristo diz a respeito dos nossos filhos, a respeito do nosso casamento, a respeito dos nossos sonhos, a respeito dos nossos planos, a respeito do nosso trabalho. É preciso a gente ouvir a palavra de Cristo. Você pode dizer: eu reconheço que o que eu carrego não é comum. Eu sei que essa promessa não é comum, esse chamado não é comum. Eu sei que é algo sobrenatural, mas eu estou cansada. Eu já não aguento mais. Eu preciso de um descanso. Na verdade, você precisa ouvir a voz de Cristo. Você precisa ouvir a palavra de Cristo. Mateus 11:28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Por 3 meses, Joquebede escondeu um menino pela fé. Não tem, irmãos, não tem como esconder um menino de 3 meses. Eu não sei, não tem. A Maia já completou essa semana 1 ano. E ela ainda não desmamou, né? Então ela ainda mama no peito, acorda de madrugada, e quer mamar. E assim, não tem como. Diferente do Tito, o Tito sempre foi muito tranquilo, né? Ele mamou uma madeira, então beleza, era mais tranquilo. As minhas noites eram mais tranquilas, né? Porque agora eu tenho que amamentar, então fica sobrecarregado, que é só a mulher, não dá nem para dividir com o Jonatas. Então, fica difícil, a gente se sente sobrecarregado, não consigo dormir, né? Então, existe uma canseira natural, saudável, mas é muito desgastante. E aí, diferente do Tito, o Tito tinha um chorinho que era muito gostoso. Não era gostoso, tipo assim, incomodava também, lógico, como toda criança, mas era como se fosse um carrinho. Ele chorava, e é tipo assim, nossa, era sutil. Você acordava com aquilo, era um despertadorzinho lá no fundo, e era tranquilo. Agora, a Maia, ela já nasceu sabendo que é profeta. Ela já nasceu para soltar a voz, para soltar a garganta mesmo, e tipo assim, não tem vamos crescer naquele modo, né, do despertador que vai crescendo, barulhinho, vai... Não tem. É já no nível... E ela acorda desesperada e não tem como esconder. Esses dias nós precisamos ir para o encontro com Deus e não tinha como eu ficar em casa. Então vamos, a turma toda, Maia, Tito.
E aí a gente não conseguiu ficar num quarto sozinho, a gente ficou num quarto junto com a Xan, com o Lucas e com a Helena, né? Tinha uma divisória, mas não tinha porta para eu fechar a porta e não dá para ouvir. Irmãos, foi difícil, coitada da Helena, porque a Helena também tem, tipo assim, ela acorda fácil, não tem ninguém, né? A Maia tem ainda o barulhento do Tito, que na hora de dormir ele faz barulho e ela continua dormindo de boa às vezes. E aí não tive como esconder muitas vezes, então ela acordava com aquele volume alto, eu já tentava colocar no peito rapidinho para ela mamar, para dar uma sossegada, para dar uma aliviada. Mas se eu tentasse esconder o choro dessa menina para sobreviver, não ia dar. Então, só mesmo pela fé para esconder um bebê de 3 meses, não é verdade? Aqueles soldados deviam passar dia e noite ali tentando procurar, tentando ouvir barulho de choro, tem criança chorando, é menino, não é? E eles conseguiram por 3 meses calar a boca dele, esconder esse choro. Passados 3 meses, Joquebede já não aguentava mais, eu imagino, esconder o choro do menino. Porque para você poder esconder o choro do menino é como a Maia, ela só para de chorar às vezes se eu coloco para mamar, se eu vou amamentar. Então imagina ali, o tempo todo, 24 horas, o menino chorou, ela colocava no peito, o menino chorou, vamos sacudir. E aí não aguento mais, aí vai pai, vai mãe, vai irmão, e a família inteira envolvida. E aí nesse processo de maternidade, às vezes você tem que se dobrar mais para ser mãe. E aí o seu lado mulher acaba ficando um pouquinho encostadinho. O seu lado de mãe de outros filhos, você tem que saber dosar, saber dividir. E é um processo, né? Mas foi um processo desgastante, 24 horas ali para Joquebede, imagino eu, tendo que tentar esconder o choro do bebê. Mas passado 3 meses, ela já não aguentava mais. Afinal, quem pode calar aquele que foi chamado para libertar? Às vezes você fica tentando esconder aquele sonho, aquele chamado, aquela promessa. Não, acho que não é agora, acho que não é o tempo, acho que eu não estou pronto, acho que eu não estou preparado. Acho que já passou do tempo, não dá para voltar mais atrás. E aí você fica ali tentando esconder. Mas quem pode calar as promessas de Deus para a nossa vida? Aquilo que Deus escolheu para libertar, o chamado que Deus tem para a nossa vida. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando nós estávamos esperando o nosso menino, Tito, nada comum, ele foi uma criança nada comum, o Tito é bem atípico, ele tem malformações, e havia um decreto de morte lançado sobre a vida dele. Os médicos nunca esconderam de nós e eles sempre deixaram claro: a morte, isso daqui que seu filho tem, eu nunca vi, os médicos disseram para nós, eu nunca vi, eu só vi 3 casos, 2 na faculdade e um que chegou a nascer, mas morreu, veio a óbito. Então, tipo assim, o caso que ele tinha, né, ele tinha um tumor, na minha barriga ele tinha um tumor, e era um caso raríssimo, graças a Deus, quando ele nasceu, o tumor sumiu, simplesmente sumiu, mas ele era um caso muito raro, era um menino nada comum, e havia um decreto de morte sobre a vida dele, mas nós sempre declarávamos que nós não sabíamos aquilo que Deus tinha reservado para ele, mas havia uma convicção de que a glória de Deus seria grande, manifestada na vida dele. A glória de Deus se manifestaria de forma muito grande na vida dele, então nós sempre declaramos vida e nós sempre reconhecemos que aquilo que nós estávamos gerando era para glorificar o nome do Senhor. Nós tínhamos de fato esse decreto de morte, mas a nossa fé estava na palavra do Senhor. Lembra que eu disse? A fé vem pelo ouvir. Então, em meio ao caos, nós precisamos exercitar a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E o que a palavra de Cristo dizia? Diz: tetelestai, está consumado. Tudo já foi feito. Então, o que a gente precisa fazer em meio ao caos? Nada. Tudo já foi feito. A nossa confiança e a nossa fé precisa estar nele. Então, porque o Filho de Deus já morreu e se entregou por nós, o meu filho não precisava morrer. E todos os dias nós declarávamos vida sobre a vida do nosso filho, vida sobre a gestação, porque nós acreditávamos que o preço já foi pago, já estava tudo feito.
E nós só precisamos descansar e confiar naquilo que Deus fez. Segundo ensinamento, entrega. Perca o controle. Deixe o Senhor dirigir a sua vida. Segundo ensinamento que nós aprendemos com Joquebede, é que Joquebede entregou. Ela teve fé. Ela teve uma convicção, ela tinha uma convicção que o menino não era normal. Essa era a convicção que ela tinha. O menino não era normal. E a fé veio acompanhada por uma atitude, a atitude de entregar. Nós mulheres, nós gostamos muito de ter o controle das coisas. E quando algo sai do nosso controle, que dificuldade que é. Que inquietação que bate. Ou nervosismo, ou ansiedade. E eu creio que nem só as mulheres passam por isso. Quando você perde a situação, o controle de alguma situação, vem um sentimento, putz, e agora, o que vai acontecer? Quando a gente perde o controle, logo a gente aciona a justiça própria. O que eu preciso fazer agora para tomar de novo esse controle? Como eu mencionei, né? Assim que o Tito era uma criança nada comum, e assim que os médicos nos passaram os diagnósticos e as malformações, logo veio na minha cabeça: o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Uma culpa, uma acusação? O que eu posso fazer para resolver essa situação? Como é que eu posso ajudar nesse processo? Tem má formação, e aí, como é que eu vou fazer? É a saúde do meu filho, é a vida do meu filho, e o que eu posso fazer? Mas como é que a gente pode controlar algo que está dentro da barriga? E quem pode controlar a questão de saúde? A gente não consegue controlar saúde. Hoje nós já sabemos que o Tito teve foi uma alteração cromossômica. Então, na gestação da Maia, se ele teve uma alteração cromossômica, é algo do DNA. Então, nós já sabíamos que na próxima gestação, o próximo filho poderia também sofrer malformações. E aí, durante o acompanhamento pré-natal da Maia, foi nos sugerido fazer um exame para que a gente pudesse saber se ela também apresentaria essa malformação, alguma alteração, ou enfim, foi nos proposto isso. E aí a gente recebeu o pedido médico com esse exame, chegamos em casa, conversamos, oramos, e a gente chegou à seguinte conclusão, conversamos de novo com a médica, voltamos e conversamos: vai mudar alguma coisa? A gente vai conseguir interferir, vai conseguir ajudar? Se por acaso mostrar que tem alguma alteração, que tem alguma malformação também, a gente vai poder fazer alguma coisa? Ela falou: não, é só para vocês se prepararem, né, para não levar um susto depois, ou enfim. E aí nós dissemos: então nós não vamos realizar esse exame. Nós nunca fomos negligentes, né, com todos os acompanhamentos, com todos os diagnósticos que nós recebemos, mas se não iria mudar nada, por que eu vou querer saber de uma coisa que, tipo assim, o Senhor já está cuidando de tudo? O Senhor já estava cuidando de tudo, então nós decidimos entregar. Senhor, nós não queremos saber, nós não queremos ter o controle, nós não queremos ter essa preocupação. Nós sabemos que assim como o Senhor cuidou do Tito, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a todos os diagnósticos que ele teve, o Senhor ia direcionar, o Senhor sabia aquilo que seria melhor para nós. Então nós decidimos tomar mais uma vez um posicionamento de fé, e não é fácil, irmãos. Eu falo assim com tranquilidade, mas você pensa que é fácil? Não, não é fácil. E nós entregamos. Então, assim como Joquebede, você também pode estar enfrentando situações em que você não consegue mais controlar. É difícil, mas no reino de Deus, quem perde, ganha. Então você precisa perder o controle e entregar ao Senhor, tendo a convicção de que Ele tem o melhor. Abraão, pela fé, declarou aos seus servos: eu e o menino vamos subir, adorar ao Senhor e voltaremos. Essa afirmação dele foi importante demais. Foi uma declaração em fé. Ele já sabia que ele estava indo para sacrificar o filho. Ele já tinha determinado no coração que ele entregaria o filho. Mas pela fé, ele declarou: nós dois vamos subir, adorar ao Senhor e nós voltaremos.
Abraão ainda não tinha visto um morto ressuscitar, ele não sabia, não tinha visto milagres de ressuscitar, mas ele sabia que aquele que deu Isaac para ele, o filho da promessa, a sua alegria, o seu riso, também não o desampararia. Ele sabia que de alguma forma Deus iria prover o sacrifício. Porque ele sabia quem era o seu provedor. A semelhança de Abraão e Joquebede, Joquebede teve fé e foi conduzida ao descanso. Ela não teve medo do decreto de Faraó, mas sabia que em seus braços, aos seus cuidados, o menino morreria. É difícil, mas como eu disse, quem perde no reino de Deus, ganha. Perca o controle, entregue. Não deixe os sonhos morrerem em seus braços. Entrega para o Senhor. Entrega os seus sonhos, entrega os seus filhos, entrega o seu casamento, entrega a sua vida financeira, entrega o seu trabalho, entrega o seu empreendimento. Entrega tudo ao Senhor. Perca de fato o controle. Senhor, nas minhas mãos isso daqui vai morrer, eu preciso do Senhor. Debaixo do meu controle, debaixo das minhas mãos aos meus cuidados, esse sonho vai morrer, essa promessa vai morrer, eu preciso do Senhor. Entrega. Entrega tudo. Entenda uma coisa, o descanso não é sinônimo de fraqueza. Descanso não é sinônimo de passividade. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos foi que o descanso te permite desfrutar de paz, mas ele não te permite ser passivo. Então uma coisa é você descansar no Senhor e ter paz. Outra coisa é você querer descansar do Senhor e ser passiva. Próximo ensinamento que nós aprendemos com Joquebede é proteção. Joquebede entregou, mas antes estabeleceu proteção. Entende? Joquebede teve paz, mas a paz não permitiu que ela fosse passiva. Teve paz, mas estabeleceu proteção. Se posicionou. Êxodo 2:3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Aquilo que ela havia gerado, aquilo que ela havia amamentado, aquilo que ela havia tentado segurar com as próprias mãos, tentado esconder, a vida que ela tinha gerado, aquele sonho que ela tinha construído, de repente ela se vê tendo que entregar, mas ela estabeleceu antes de entregar uma proteção. Então eu acredito que ela já devia ter na casa dela um cesto de junco, já tinha betume, piche, e ela usou aquilo que ela tinha para proteger o seu filho. E que recursos que você tem na mão hoje? Ah, Bia, eu não tenho nada, eu já não sei mais o que fazer. Mas você tem a palavra de Cristo? Você tem a fé? Proteja. Estabeleça a proteção com a palavra de Cristo. Estabeleça a proteção declarando a palavra. Lance o menino sobre a palavra. Declare a palavra. Ore a palavra. E eu quero convidar você a ler. Vini, próximo slide. Ixi, vai dar para ver? Acho que vai, né? Eu atrapalho? Se é só isso que você tem, a palavra de Cristo e a fé, então a gente precisa lançar um menino sobre a palavra, a gente precisa declarar a palavra, a gente precisa orar a palavra. Então agora eu quero te convidar você a ler junto comigo, pode ser? O Salmo 91, e a gente fez uma adaptação em primeira pessoa. É uma confissão que você vai fazer. 1, 2, 3. Eu que habito no abrigo do Altíssimo e descanso à sombra do Todo-Poderoso, direi ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem...
uma pausa. Você está lançando os seus sonhos, o seu menino, o seu filho, o seu casamento sobre essa palavra. Essa palavra está sendo lançada sobre aquilo que você está gerando, certo? Então não é uma leitura, é uma declaração, é uma oração. Então você precisa se posicionar em autoridade. Por mais que a gente esteja cansado, então a gente vai declarar de fato com uma força de autoridade. Porque nós estamos lançando a nossa promessa, o nosso sonho, os nossos filhos, o nosso casamento. Então isso exige de nós uma posição. Então a gente vai ler, mas nessa autoridade. Amém? Eu que habito no abrigo do Altíssimo e descanso à sombra do Todo-Poderoso, direi ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele me livrará com suas penas, e sobre as suas asas encontrarei refúgio. A fidelidade dele será o meu escudo protetor. Eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a flecha que se move sobre a minha nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Eu simplesmente olharei e verei o castigo dos ímpios. Se eu fizer do meu Altíssimo o meu refúgio, nenhum mal me atingirá. Desgraça alguma chegará à minha tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a meu respeito, para que me protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos eles me segurarão, para onde eu eu pisarei o leão e a cobra, pisotearei o leão forte e a serpente. E a promessa do Senhor para nós, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, e vou livrar e cobri-lo de honra. Da longa. Amém? Quando você toma a decisão de morar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Todo-Poderoso, nenhum mal atingirá e desgraça alguma chegará à sua tenda. Mas eu não consigo, eu preciso cuidar, eu preciso fazer, e é o meu filho, é o meu casamento, e agora? Escolha descansar. Escolha estar abrigado no esconderijo do Altíssimo. Mas aí eu vou ficar sem poder fazer nada. Não é para você fazer. É para você encontrar abrigo, é para você encontrar descanso. E aí há a promessa que mal nenhum chegará à sua tenda. Mal nenhum atingirá a sua casa, a sua família, quando você escolhe se abrigar no esconderijo do Altíssimo e descansar. Joquebede entrou nesse descanso, recebeu essa verdade de que, enquanto ela descansa no Senhor, Ele cuida dela e dos seus. Enquanto você descansa no Senhor, Ele cuida de você e cuida dos seus. Que segurança inigualável é a gente poder descansar, desfrutar e descansar nos braços do nosso Pai e habitar nesse esconderijo. Você não vai tirar férias nos braços do Pai, você vai habitar. Quando você vai para um hotel, você descansa, mas aí você volta para sua casa e aquela correria toda de novo. Mas aqui a proposta para nós não é você tirar umas férias nos braços do Senhor. As coisas estão difíceis, eu vou tirar umas férias ali nos braços do Pai e depois eu volto com tudo para fazer as coisas. Na força do braço. Não. Escolha habitar e morar todos os dias no esconderijo do Altíssimo. Escolha encontrar o descanso todos os dias no esconderijo do Altíssimo. Mas eu não vou poder fazer nada. Não, porque você entregou. Você tomou uma decisão. Você já estabeleceu a proteção.
Quando você entra no descanso, você tem paz, mas também tem ousadia para declarar a palavra, que não volta vazia, estabelecendo assim proteção para você e para os seus. Escolha declarar e ouvir aquilo que Cristo tem a dizer a respeito dos seus, da sua vida, dos seus filhos, dos seus sonhos, dos seus planos. Escolha declarar a palavra. Assim a gente estabelece a proteção. Quarto ensinamento. Pode passar, Vini, obrigada. Intercessão. Bi, mas eu já entreguei. Já estabeleci a proteção, já declarei a palavra, mas eu já não sei mais como orar. Eu já me ajoelhei tantas vezes diante do Senhor, já falei tantas vezes a mesma coisa, e eu já não sei mais o que pedir, eu já não sei mais como orar. E aí Romanos 8:26 nos diz: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, intercede por nós. Eu suponho que Joquebede entregou, colocou o menino lá à beira do rio e voltou para casa. Ela já não sabia mais o que fazer, já não sabia mais como ficar olhando para aquela circunstância, para aquela situação. E ela falou: eu vou voltar para casa. Mas ela deixou Miriam, a irmã do menino, deixou Miriam acompanhando de longe. E aí a Miriam viu que os rios devem ter subido, carregado o menino no rio, porque ela deixou à beira do rio. A gente acha que ela colocou dentro do rio. Não, ela deixou à beira do rio. Não teve coragem de colocar dentro do rio. Porque afinal aquele rio estava passando um monte de criança morta. Eles estavam lançando os meninos recém-nascidos naquele rio. E ela não teve coragem. Então ela deixou ali à beira do rio. E Miriam ficou, acompanhando de longe. E aí eu acredito que os rios subiram, levantaram o cesto e conduziram o menino por aquele rio. E aí, enfim, a Bíblia conta que a princesa estava se banhando, a filha do faraó estava se banhando, viu aquele menino, falou: quero esse menino para mim, vou adotar ele. A Miriam já teve uma sacada na hora, chegou correndo e foi interceder em favor da mãe. Ela falou: princesa, você quer que eu procure uma hebreia para poder amamentar o menino? Porque afinal a princesa não tinha gerado, então ela não podia amamentar. E aí ela: você quer que eu procure uma hebreia para poder amamentar o menino? E, enfim, a princesa concordou. E aí ela chamou a mãe dela para poder ir amamentar. E aí a mãe do menino, sendo escrava, pôde amamentar o seu filho, terminar o processo de amamentação. Ela pôde amamentar o seu filho, nutrir o seu filho fisicamente. Enquanto isso, lógico que ela estava nutrindo o menino espiritualmente, colocando vida de Deus, colocando a palavra de Deus na mente do menino. E ainda ela foi assalariada. Por causa dessa intercessão, por causa desse favor, uma escrava foi paga para amamentar o próprio filho. Eita, que bênção seria essa? Eu receber para poder amamentar meu próprio filho. As noites mal dormidas seria ainda melhor, né? Um incentivo ainda maior, podendo receber para poder ficar ali amamentando. E eu acredito que Joquebede pudesse estar como o salmista, Salmos 42:11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Por muitas vezes eu li esse texto dessa forma. E não tem nada de errado. Mas eu olhava para esse texto porque, tipo assim, fala que a nossa alma está triste e abatida e está afligida, está perturbada. E eu ficava assim, sabe, você começa a ler um texto que está falando que a pessoa está triste, que está afligida,
E aí você começa a ficar o quê? Deprê, né? Por que está assim, ó minha alma? Por que te perturba dentro? Então eu começava a ler assim, né? Declarando dessa forma assim, como se eu estivesse declamando um poema, né? E aí essa semana eu relendo esse texto, eu falei, não está certo isso. Não é dessa forma que a gente lê. E aí eu comecei a pensar nesse texto. E eu te convido a pensar o mesmo que eu. Pensa você, mãe ou pai, quando você está bravo com o seu filho, com a sua filha, que está tendo uma atitude errada. Quando você quer corrigir. Eu não sei vocês, né? Pode ser que vocês tenham mais graça que eu. Mas eu, quando quero corrigir rápido, eu não fico assim, o que aconteceu? Por que você está fazendo essa birra? Por que você está com esse mimimi? Por que você está se jogando no chão? Não é desse jeito, né? E da mesma forma, aqui é uma exortação para a nossa alma. Então a gente não pode chegar assim, por que minha alma? Que você está tão abatida, tão perturbada? Não. Ei, escuta aqui. Por que você está tão triste assim, minha alma? Por que você está tão perturbada? Acorda para a vida. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Pode ser que agora eu não esteja com tanta força para adorar o Senhor, pode ser que agora esteja difícil. Mas acorda, minha filha. Você não vai ficar assim não, caída. Dá uma ordem para a sua alma. Você precisa ter autoridade. Dê uma ordem de silêncio para a sua alma. Aquieta a minha alma. Por que você está tão perturbada? Aquieta. Espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Joquebede entregou, mas não deixou de interceder. Deixou Miriam acompanhar o menino. Entregue e deixe o Espírito Santo interceder por você. Se você já não tem mais força, se você já não tem coragem, se você já não sabe mais o que dizer, o que falar, deixe o Espírito Santo interceder por você. Por fim, Joquebede recebeu, pode passar, Vini, a bênção do descanso. Para você que precisa de um descanso, a bênção do descanso está liberada sobre a sua vida. Enquanto igreja, nós temos uma promessa liberada sobre a vida da nossa igreja. Este é o ano da restituição. A bênção do descanso é a restituição do Senhor para a sua vida. Joquebede teve fé, entregou o menino ao Senhor, teve todo o cuidado de protegê-lo, interceder por ele, e o Senhor o trouxe de volta a ela. Entra no descanso e você verá a glória de Deus se manifestando. Entra no descanso e você verá os seus sonhos restituídos, o seu ministério restituído, os seus filhos sendo salvos, o seu casamento sendo restituído, a sua vida financeira tomando outro rumo. Você verá a bênção do Senhor e a glória do Senhor se manifestando na sua vida. O Egito não pôde segurar Moisés. Depois de amamentado, ele foi criado pela filha de Faraó. Mas ele não se permitiu ser chamado de filho da filha do Faraó. Ele conseguiu retornar às suas origens. Ele se recusou a ser chamado de filho da filha do Faraó, porque ele recebeu da sua mãe o alimento, a nutrição espiritual. Enquanto ela o amamentava, ela estava ali adorando, ela estava ali ensinando, colocando a palavra de Cristo na vida dele. E a Bíblia diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Há uma versão que diz: ensine a criança o caminho em que ele deve andar, e mesmo quando envelhecer, ele se lembrará.
Na infância ele foi ensinado por Joquebede o caminho do Senhor. E mesmo depois de ter conhecido toda a doutrina e a ciência do Egito, não se esqueceu dos caminhos do Senhor e voltou para ele. O inimigo não vai segurar os seus filhos. O inimigo não vai segurar o seu cônjuge. O inimigo não vai segurar os seus sonhos. Não vai ficar uma unha sequer no Egito. Entra no descanso do Senhor. Escolha se abrigar no esconderijo do Altíssimo. É tempo de caos, é um decreto de morte, é uma situação contrária. Você não aguenta mais, precisa de um descanso. Decida descansar. Decida entrar no esconderijo do Altíssimo e se abrigar. Próximo, Vini. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando você entra no descanso, bondade e misericórdia te seguem. Quando você decide habitar na casa do Senhor, como o pastor falou, a casa do Senhor não é esse lugar. Quando você decide desfrutar da presença do Senhor, todos os dias da sua vida, bondade e misericórdia vão te seguir. Salmos 46 diz: parem de lutar, ele grita, e reconheçam que eu sou Deus. Então, parem de lutar, parem de se inquietar e reconheça que Ele é Deus, que Ele é o bom pastor. E o bom pastor cuida das suas ovelhas. No vale da sombra da morte, há temor, mas à sombra do Onipotente, há descanso. Ele é contigo. Pare de lutar, pare de tentar fazer nas forças do seu braço. Descanse nos braços do Pai. Nos seus braços o menino morre. A vara do Senhor está para te proteger. Você não precisa ficar tentando se defender o tempo todo. Não, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, senão não vai dar certo, senão, para! Eu gosto muito de uma versão que eu não vou saber dizer agora, que acho que é a mensagem, de Salmos 46, que diz: parem de lutar, ele grita. Porque parece que quando a gente está tão inquieto, tão com ansiedade, com um turbilhão de coisas, de pensamento dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, e aí fala assim: parem de lutar, ele grita, me escuta, escuta a palavra de Cristo, e reconheça que eu sou Deus, reconheça que eu sou o seu pastor, reconheça que eu sou o seu pai, e que eu cuido de você nos detalhes. Reconheça que eu sou o seu pastor e eu não vou deixar ninguém chegar perto de você. A minha vara está aqui para te proteger contra os seus inimigos. Agora o meu cajado, que é aquela partezinha assim, que parece um guarda-chuvinho assim, é para te puxar de volta, para te atrair de volta para mim. Eu não quero você distante de mim. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Você é minha ovelha. Reconheça que eu sou o seu pastor e eu quero você bem perto de mim. Escolha descansar junto a esse bom pastor, que Ele tem cuidado de nós. Se permita ser atraído por esse Pai. Não vai faltar nada na sua vida. O Senhor está preparando uma mesa para você. O sustento vai vir. Unja a minha cabeça com óleo. A unção liberada sobre a sua vida, a autoridade liberada sobre a sua vida. Não vai faltar a unção do Senhor sobre a sua vida.
E esse cálice que o Senhor vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, porque você se permite desfrutar da presença do Senhor, e quanto mais você contempla o Senhor, mais Ele vai te enchendo de unção, de autoridade, de alegria. O meu cálice transborda. Quanto mais você se enche, você não vai precisar falar nada para o seu filho, você não vai precisar falar nada para o seu cônjuge, você não vai precisar falar nada para ninguém. Você precisa o quê? Permitir que o óleo do Senhor seja derramado sobre a sua vida. E à medida que essa unção vai recaindo sobre a sua cabeça, o cálice transborda. E quando ele transborda, esparrama para os que estão à sua volta, esparrama para aqueles que estão ao seu redor. Quer fazer alguma coisa? Descansa à sombra do Onipotente. Desfruta da presença do Senhor. Receba da autoridade do Senhor. E à medida que você vai recebendo, que você vai contemplando, essa unção e esse cálice vai transbordando. E aí nenhum mal te atingirá, nenhum mal chegará à sua tenda, porque Ele é contigo. Quero te convidar a ficar em pé. Quando você entra no descanso do Senhor, é certo que bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida, porque você decidiu descansar. Feche seus olhos, estenda sua mão como quem recebe. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, nós queremos te agradecer por esse culto. Senhor, nós queremos reconhecer que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso bom pastor, o Senhor é o nosso Abba, o nosso paizinho, que cuida de nós nos detalhes. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não vai faltar a alegria, não vai faltar a saúde, não vai faltar o vigor, não vai faltar a restauração, não vai faltar a provisão, não vai faltar o alimento na mesa, não vai faltar o sustento, não vai faltar o óleo do Senhor, não vai faltar a unção do Senhor sobre a sua vida. Oh Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso bom pastor. Nós não vamos sentir falta de nada, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos permite descansar em Teus braços. Pai, e por vezes nós não conseguimos. Nossa alma fica inquieta, fica afligida. Ensina-nos a descansar nos Teus braços, Pai. Guia-nos à Tua vereda da justiça. Guia-nos, Senhor, a um lugar de reconhecer que o Senhor é a nossa justiça. Em Ti nós encontramos justiça. Nós não precisamos fazer nada na força do nosso braço, porque Cristo já fez por nós. Por isso ensina-nos, Senhor, mais e mais, de que nós somos justiça em Cristo. Nós só fomos justificados. Senhor, transforma a nossa alma. Dia após dia transforma a nossa alma. Nós não queremos mais uma alma aflita, uma alma angustiada, uma alma que vive na tristeza. Mas nós queremos mais do Senhor. Pai, unge a nossa cabeça. Derrama da Tua unção, da Tua alegria sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, mesmo que a gente ande por caminhos de sombra de morte, por decretos contrários, por decretos de morte, nós não vamos temer, Pai, porque o Senhor está conosco. Pai, se existem ainda pessoas que não conseguem sentir o amor do Senhor palpável, a ponto de sentir em todos os momentos que o Senhor está ao nosso lado, neste momento nós declaramos, Pai amado, que eles possam sentir de forma palpável do Teu amor, que possam ser envolvidos por esse abraço, que eles consigam, Senhor, reconhecer que o Senhor é Deus. E ainda que a gente ande por vale de sombra e de morte, nós não temeremos, porque nós estamos abrigados no esconderijo do Altíssimo. Nós escolhemos fazer do Senhor a nossa morada, o nosso lugar de descanso. Nós te agradecemos, ó Pai amado. Nós te entregamos. Nós estabelecemos a proteção. Ensina-nos a orar e declarar a palavra e declarar aquilo que Cristo diz a nosso respeito. Ensina-nos, Espírito Santo.
a desfrutar da intercessão do Senhor, quando nós não temos mais força, quando o que nós sabemos só fazer é chorar na Tua presença. Interceda por nós. Ensina-nos a confiar de novo e de novo e de novo no Senhor. Ensina-nos a descansar no Senhor, Pai. E nós cremos, Pai, que nós receberemos a restituição do Senhor. Nós cremos que o Senhor tem algo melhor reservado para nós. Por isso nós escolhemos perder o controle e descansar nos Teus braços.